Sejam todos bem-vindos aqui. Se ainda se alguém não te apresentou, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Se sinta bem no nosso meio, na nossa casa, porque aqui é casa de oração. Queremos também agradecer você que está aqui nesta noite. Há um bocado de tempo que talvez você não participava dos cultos. Que bom que você está aqui de novo, né? Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Algumas pessoas estão de máscara, me desculpe porque às vezes eu não reconheço, né? Só depois do culto. Então, eu estou vendo algumas pessoas aqui conosco. Quem que está aqui? A Rosa lá do... Que bacana, Rosa. Que prazer enorme. Privilégio. Sinto-me muito feliz com a tua presença aqui. Louvado seja o Senhor. Que bom, queridos. Também quero convidar todas as pessoas que têm acompanhado a PIB Jardim Maracanã, você que deseja se reconciliar com o Senhor, você que deseja também filiar-se a essa igreja de outra igreja, você que deseja batizar, nós temos o nosso secretário de atas, nosso irmão Sebastião, que nós chamamos Sebastião Júnior, também temos a irmã Daniela, que é a nossa segunda secretária, temos também a irmã Vanessa. Você procura uma dessas pessoas, dê o seu nome completo, endereço, data de nascimento, data de casamento, que no dia 31 nós vamos receber vocês aqui em uma assembleia solene. Então será sempre assim, ou melhor, tem sido sempre assim, a cada final de ano a gente acolhe as pessoas, desde o início, aí no final a gente agradece a Deus. Não vai poder ter festa, irmãos, por causa da Covid, infelizmente, mas com certeza teremos um ato de louvor aqui, de adoração ao teu nome. A gente agradece muito a Deus pelo esse privilégio de estar recebendo algumas pessoas e pessoas que desejam já afiliar-se à igreja desde o início do ano. E a gente não o fez. E faremos então no dia 31. Lembrando os nossos irmãos que o nosso culto vai ser um culto normal do dia 31, 7 às 8h30. Nós vamos mais um pouquinho porque a gente vai ter algumas coisas para fazer no dia 31. Domingo que vem é o nosso culto de Natal. Então não deixe de vir. Também nós vamos estar mais de 20 minutos somente passando do horário, mas 8h20, 8h15 a gente está terminando o culto, tá bom? Nós vamos ler a palavra do Senhor agora. Abra a sua Bíblia, a palavra do Senhor, liga aí a sua Bíblia, né? Algumas pessoas não trazem mais a Bíblia, traz um smartphone. Não sou eu que vou definir que tipo de Bíblia você quer usar, né? É a sua consciência. Eu continuo riscando a minha Bíblia, sujando, aparentemente não, né? Marcando a minha Bíblia com as coisas que eu acho interessante. Hoje foi um dia, e a semana foi um dia de marcar a minha Bíblia, muito embora eu digito todo o sermão. E às vezes a gente digita tanta coisa que a gente fala, como é que eu vou pregar tudo isso? Então a pandemia está me ensinando a dividir um sermão em vários sermões. Então, na semana passada, eu estava no capítulo 15 de Jeremias, eu usei por 4 vezes o mesmo texto. Então, dá para a gente fazer com clareza, ao mesmo tempo com objetividade. Então, tem sido assim, eu estou aprendendo algumas coisas. E a gente também agora, a partir do dia 1º de janeiro, a gente vai ter a EBD online. A gente não vai estar ainda juntos, mas nós vamos ter no meio da semana uma EBD online, tá bom? E a gente depois vai falar sobre isso. Abra a sua Bíblia, então. Deixa eu ver que horas são. A gente vai trazer um relógio digital para a semana. Esperamos em Deus, irmãos, para a gente tomar posse. Deixa eu ver aqui no meu relógio aqui, para mim ficar atento aqui, né, gente? 19h31. Tem meia hora, aleluia, irmãos. João 20:29. Quero ler esse momento, e a gente vai ler essa palavra, melhor dizendo, e depois a gente vai estar orando mais uma vez. Agora orando pelas pessoas que precisam da nossa intercessão. Então o versículo 29 diz assim, e Deus estava falando para Tomé. E ele fala para Tomé com muita clareza. Depois que o Senhor mostra onde ele foi ferido, as marcas da crucificação, então Jesus disse a Tomé, e o Senhor diz a cada um de nós: porque me viste e creste?
Bem-aventurados que não viram e creram. Continua. Na verdade, fez Jesus diante dos seus discípulos muitos milagres e sinais que não estão escritos nesse livro. Então imagina a quantidade de milagres que Deus realizou e não estão escritos no livro, na palavra do Senhor. Diz a palavra, mas estes, o que nós já sabemos, o que você sabe, diz a palavra, estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Cristo, para que crendo tenhais vida em seu nome. Bem-aventurados que não viram e creram. Milagre começa assim, queridos. Quando a gente não vê, mas a gente crê. Quando a gente tem a nossa convicção humana que, humanamente, a pessoa não pode ser curada, mas pelo poder de Deus, sim, a pessoa pode ser curada. Há alguém aqui entre nós que crê no poder da cura? Diga amém, levante suas mãos. Eu tenho crido, irmãos. E nós vamos orar agora. Há muitas pessoas que precisam de um milagre agora. Eu volto a orientar a igreja, os que me ouvem, em nome de Jesus. Não esconda se você está com os princípios da Covid. Pelo amor de Deus, você que me ouve. Não esconda isso. Não vem para a igreja, fica em casa. Nem para os seus pais, nem para os seus avós, não esconda se você está gripado. Não sente paladar, está com febre. Às vezes você não quer falar isso para o papai, para a mamãe, para a avó. Sabe o que vai acontecer? Você vai contaminar a sua avó, o seu avô, o seu pai. E eles podem vir a óbito. Eu estou com 2 casos assim, queridos. Que os jovens não partilharam, os que estava sentindo. E contaminou A, B e C. E as pessoas estão internadas, quase vindo a óbito. Não esconda. Sinais de febre, de resfriado. Não venha e participa da sua família. Olha, eu estou assim, mãe, estou assim, papai, estou assim, vovó. Porque você pode levar a óbito uma pessoa que você mais ama. Alguém entendeu aqui, irmãos? Não brinque com a Covid, é sério. Não tem vacina, repito, não tem. Essas que vão vir é paliativa, mais política. Ainda não tem. Mas existe um Deus da cura, que pode trazer solução para todos os casos e para todos os males. Você crê nisso? Diga amém. Então nós vamos estar orando pela UCI, que está internado, que teve um AVC, um derrame cerebral. Não sabemos o dia nem a hora da sua recuperação. Sabemos que ele vai ficar 7 dias lá, tomando as medicações, para que depois volte para casa e a sua recuperação será lenta. Há mais pessoas aqui que quer fazer um pedido específico? Levante suas mãos. Não há mais ninguém, então há muitas pessoas. Eu não trouxe o meu caderno, minha agenda de oração, mas é necessário que a gente ore e clame o nome do Senhor Jesus. Vamos ficar em pé mais uma vez? Pode soltar uma música aí, irmão Lucas. Fica tranquilo com o fundo musical. A gente vai estar falando com Deus. Bem-aventurados aqueles que não viram, mas creram. Nesse exato momento, eu quero orar por você que me ouve, por você que acredita no sobrenatural de Deus, que crê em um Deus de milagres, um Deus que faz cura, que continua curando, que continua fazendo milagres. Eu quero orar por você que está talvez em um leito de dor agora, e que não vê nenhuma possibilidade de levantar desse leito de dor. E eu creio, assim como a palavra diz, nós cremos no poder que é no nome de Jesus. Pai, aqui a sua igreja está de pé, diante de um momento único de intercessão, de clamor em teu nome, para que milagres aconteçam aqui em todo lugar onde esta oração vai chegar. Pai, nesse momento de contrição, de adoração,
de louvor, queremos clamar o nome do Senhor, dizer que nós cremos no poder que há no nome de Jesus, que nós cremos sim no sobrenatural do Senhor, cremos nas coisas impossíveis que o Senhor pode tornar possível. Nós cremos que há pessoas aqui também nesta noite que precisam ser curadas talvez de outros males, talvez não a enfermidade física, mas para um avivamento, para um aproximar de Deus, para ter uma vida de santidade, de purificação. Ó meu Deus e meu Pai, santifica-nos, Senhor, nesta noite. Espírito Santo, invada os corações e convença as pessoas que eles precisam de Deus, não de um Deus de boca para fora, mas de um Deus verdadeiro que vive dentro de nós e que é manifesto através de nós, com o nosso testemunho, com as nossas palavras, com o nosso modo de ser, com o nosso modo de falar, Senhor. Que haja pessoas que sejam libertas das amarras de Satanás aqui também nesta noite. Pessoas que precisam ser curadas de tantos males que Satanás tem feito na vida das pessoas. Pessoas que precisam ser libertas, ó Deus, do vício, da macumbaria, Senhor, das artimanhas de Satanás. Nesta noite nós oramos e cremos que há liberdade no nome de Jesus, porque a tua palavra diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Pai, nós estamos aqui nesta noite, crendo que o Senhor já fez um milagre, porque agindo Deus, diz a sua palavra, ninguém pode impedir. É no nome de Jesus, que vive, que reina e que está aqui nesta noite, que nós oramos. Amém e amém. Vamos no seu assento. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 1. Vamos continuar com a palavra de manhã, agora pensando justamente em algo que eu e você devemos fazer, e que às vezes nós não fazemos. Vamos pensar em um milagre tão simples, que às vezes a gente não faz acontecer em nossas vidas. Nessa palavra que a gente vai firmar aqui nesta noite, nessa palavra que você que nos ouve, que nós vamos firmar essa verdade. Então abra sua Bíblia em Mateus capítulo 1, a gente vai ler sobre o nascimento de Jesus, e a gente vai continuar domingo que vem, quarta-feira, falando mais uma vez sobre esses milagres que podem acontecer hoje, agora na sua vida. Eu não sei se a história de Jesus te fascina assim, sabe? Quando você lê os relatos de Jesus. Eu não sei se nesses dias que a gente comemora o mês de aniversário de Jesus, você tem lido a Bíblia. Eu não sei. Mas é bom que você leia um pouco da palavra, para que essa palavra te encha de poder, de alegria do Espírito Santo, de gozo. Foi isso que Zacarias, foi isso que Isabel, foi isso que Maria, foi isso que o José fez, quando o anjo fez algo tão especial, levando uma palavra específica e com propósito na vida dessas mulheres e na vida desses homens. Eu convido você a pensar sobre o Natal, e ao mesmo tempo pergunto para você e faço você refletir: o que você tem feito do Natal? Qual é o teu propósito nesse tempo de pandemia que eu e você estamos vivendo? Como vai ser o seu Natal? Vai acontecer algo sobrenatural? O Deus do impossível, o Deus que faz milagres, há de fazer milagres dentro da tua parentela, no meio da sua família. Eu creio que Deus é esse Deus que continua fazendo milagres.
é a mesma palavra que o Senhor disse através do anjo Gabriel, que todas as coisas são possíveis. 1 de Lucas 37, que todas as coisas são possíveis para Deus. O que você almeja nesse Natal que se aproxima? A minha palavra nesta noite é de reflexão, até porque que não dá para nem ler e nem fazer uma exposição de tudo aquilo que eu já escrevi durante essas semanas que nós estamos lendo, não somente os evangelhos de Jesus, mas lendo as profecias, os patriarcas, de tudo aquilo que a gente ouve e ouvimos a respeito do nascimento de Jesus. Nesta noite eu convido você a fazer uma viagem conosco, para que a gente entenda que nada na vida acontece sem a manifestação do poder de Deus e a presença plena do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. O versículo 18 diz que o nascimento de Jesus foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixar secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, e eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, a tua mulher, porque nela foi gerado do Espírito Santo. Oh, meu Deus do céu! Ela dará à luz, e isso é espetacular, esplendoroso, porque através de Maria, diz a palavra, o milagre já está sendo realizado. Para mim esse é um dos maiores milagres. Dará à luz um filho, e o nome dele será Jesus. E qual é o objetivo, e qual é o propósito do nascimento de Jesus? Salvar o seu povo de seus pecados. Não existe maior milagre do que esse. Um Deus que nos ama, um Deus que se preocupa conosco, um Deus que quer salvar toda a humanidade, um Deus que veio em forma de homem, um Deus que se humanizou para sentir as minhas dores, as suas dores. Um Deus que o profeta Isaías, no capítulo 7, 14, vai definir isso. Então o profeta Isaías vai definir com muita clareza essa vinda do Messias. E diz o texto, como diz Lucas no capítulo 1, 31. Ora, tudo isso aconteceu, ou seja, todo esse procedimento, todo esse mover para o Filho de Deus ir ao mundo, já estava lá, irmãos. Não no meio dos profetas, escrito pelos profetas, não em relação aos patriarcas, não, o Filho de Deus já havia nascido na eternidade. Antes de formar o mundo, Jesus já era Deus, queridos. Por isso que todas as vezes que eu leio a história de Jesus, é como se eu estivesse indo para lá, vivendo os momentos que eu gostaria muito de viver, que eu e você não vivemos, e nós só vivemos pela fé. É nesse exato momento que a Bíblia diz no 22, ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Está lá em Isaías 7,14. E eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. E despertado do sono, fez o que lhe ordenara, e o anjo do Senhor fez o que ordenara o anjo do Senhor, e a recebeu por mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz a um filho, e pôs o nome de Jesus. Quarta-feira falaremos sobre os magos com mais intensidade na nossa live. Queridos irmãos,
meu coração sempre se alegra quando a gente vai escrevendo e tecendo tudo aquilo a respeito de Jesus. O que mais me impressiona hoje, o que mais me deixa tão triste, é saber que uma grande parte da humanidade não entendeu nada a respeito do amor de Deus. O que mais me choca é quando eu leio as Escrituras e percebo que uma parte também do povo de Deus não está nem aí para o Cristo ressurreto, porque não levam a sério o Cristo, não adora como deveria ser adorado, não presta um culto a Ele como deveria prestar. A gente vive porque vive, pela misericórdia e pela compaixão de Deus. E o mundo vai caminhando, e a igreja vai caminhando, e o Cristo vai caminhando, apesar das nossas imperfeições, apesar dos nossos pecados, apesar da nossa má vontade de adorar o nome que é sobre todo o nome de Jesus. A gente se esforça, querido. Eu tenho me esforçado, mas é muito pouco a minha devoção para com Deus. Eu me pego muitas vezes chateado e aborrecido comigo mesmo, porque eu não estou dando o melhor de mim para o meu Senhor. Isso me choca quando eu entro no quarto secreto e dobro meus joelhos, e eu falo para Deus: Senhor, eu não estou dando o melhor de mim para o Senhor, e o Senhor merece o melhor que eu tenho, e que eu posso fazer. Eu não tenho feito isso. Isso me choca. Eu não sei se é o seu caso que está aqui nesse culto presencial. Eu não sei se é o teu caso que nos ouve nesta noite. Mas eu penso que enquanto nós estamos vendo a luz, vamos aproveitar enquanto é dia, queridos. Porque a noite vem, quando nem eu e nem você podemos mais trabalhar. Vamos aproveitar enquanto as pressões desse mundo não chegam na vida da igreja. Vamos aproveitar esse tempo que o Senhor está nos dando para clarear e dar um norte na nossa vida, e dar um norte na vida das pessoas que não têm Jesus como Salvador da sua vida. Ao ler a palavra do Senhor, e quando a gente lê a palavra do Senhor, a gente sabe, você sabe, eu sei. Quando você lê as Escrituras, e é dessa Escritura que é a nossa fonte de todo conhecimento, nós deveríamos fazer uma reviravolta na nossa alma, na nossa vida, no nosso jeito de ser e na nossa caminhada, na nossa jornada com Deus, e pedir a Deus mudança de vida, mas não só pedir mudança de vida, mas tomar a iniciativa de ser perseverante, de ser abundante na obra do Senhor, porque a obra do Senhor, como eu disse pela manhã, não é em vão, queridos, não é em vão. Então, quando eu olho para o nascimento de Jesus, eu não vejo Jesus como Jesus, mesmo Ele sendo meu Salvador e Senhor da minha vida. Quando eu vejo o relato de Jesus, eu vejo Deus, desde a eternidade, com Jesus, e o mundo não entendeu isso, e as pessoas não entenderam isso. No capítulo 1 de João, quando você vai lendo a passagem, a Bíblia diz que Ele se tornou o quê? O verbo se fez carne, a palavra se fez carne, e diz que habitou em nosso meio. Isso é um milagre. Não é somente o milagre do Natal, é um milagre de todos os dias a gente olhar para a palavra e dizer: o verbo da vida, o servo de Deus, esvaziou-se a si mesmo para que eu pudesse ter lugar na vida dele. Um Deus que se humanizou, queridos, isso é milagre. Um Deus que chorou com as pessoas, e um Deus que chora conosco. Um Deus que se tornou presente em carne, que sentiu dores. Isso é milagre. Isso é sobrenatural de Deus.
E as pessoas ainda não entendem que Jesus, não Jesus, mas o Deus eterno, o Senhor dos senhores, o Deus do universo, o príncipe da paz, o soberano, o justo, o fiel, o rei dos reis, Senhor dos senhores, estava lá na manjedoura. Todo o plano, toda a profecia de Jesus nos leva para a estrebaria, nos leva para um lugar humilde. É ali mesmo que Jesus tinha que nascer, queridos. Jesus não tinha que nascer em uma casa, Jesus tinha que nascer na estrebaria. Porque se não fosse assim, não se cumpria a palavra de Deus, não se cumpria aquilo que os profetas falaram. Porque é justamente isso. Um cordeiro nasce aonde, meus irmãos? É em um estábulo. E é isso que o profeta chamado João Batista, primo de Jesus, vai dizer quando olha para Jesus. Ele diz o que, igreja? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É lá, na estrebaria, que um cordeiro nasceu. É lá na estrebaria que um milagre acontece e que o mundo não reconhece. É lá na estrebaria que começa todo o trajeto de Jesus. Jesus vai para o Egito, volta de novo, depois vai de novo para Nazaré, vai para Galileia, vai para Jerusalém, para a gente entender que todas essas trajetórias dos pastores de Belém, dos magos e dos anjos de uma forma geral, era para se cumprir a palavra do Senhor, queridos. Portanto, amados, quem nunca viu Deus, é só ver Jesus. Eu nunca vi Deus, eu nunca senti Deus. Você já viu pela fé. A Bíblia está com muita clareza, dando exemplos e mais exemplos de que Jesus veio, Deus veio e habitou entre nós. E diz a palavra que ele era cheio de formosura. Jesus entrou na casa das pessoas, Deus entrou na casa das pessoas. Isso é milagre, irmãos. E quando a gente vai lendo toda a história de Jesus, a gente vai vendo esse mesmo Jesus, esse mesmo Deus, sendo crucificado, machucado, ferido, que sofreu, foi levado até o Calvário. A Bíblia diz que Jesus, ao mesmo tempo, sendo machucado e ferido, a Bíblia diz que Jesus é o resplendor da sua glória. Não tem coisa mais linda do que isso, irmãos. Isso é milagre. E Deus sempre deseja fazer um milagre. E Ele continua fazendo um milagre na minha vida e na sua vida. Então Jesus, Ele vai nascer na estrebaria. E é interessante notar, queridos, há tantas coisas aqui que Deus foi falando ao meu coração. E eu quero sintetizar algumas coisas para que a gente faça uma conclusão no devido tempo. E eu vou me cuidar no que diz respeito ao devido tempo, para não cansar vocês. Eu tenho 5 minutos, eu quero só fazer algo assim que Deus falou muito ao meu coração. É algo que às vezes a gente não entende. A gente não entende. Quando você olha os escribas, quando você olha os fariseus, quando você olha os anciãos daquela época, quando você olha para Herodes o Grande, não sei se alguém já leu a história de Herodes o Grande aqui. Quem já leu? Experimente ler a história de Herodes o Grande. Seus feitos, suas maravilhas, toda a reformulação que ele fez em Israel. Experimente. Mas não experimente, ou melhor, experimente e você vai saber quem era Herodes. Experimente ler as histórias dos reis que passaram em Israel. Experimente ver o poder de sangue na vida deles, para vocês verem. Se vocês quiserem conhecer um pouquinho de Herodes, vocês vão ver que todas as pessoas que se aproximavam do trono, ele matava. Todas as pessoas. Não tinha essa para Herodes. Ele amava o poder, ele era louco. E louco varrido. Porque todas as pessoas que, só ao imaginar
que ia tomar o trono dele, ele matava. Ele matou o seu sobrinho. Seus filhos foram para Roma. Quando voltam para Roma, a sua criada fala assim, olha aqui, seus filhos vão voltar e vão ser melhor do que você. Sabe o que ele faz com os filhos? Estrangula e mata. César Augusto chama Herodes o Grande para ir até Roma. Sabe o que ele faz com a sua esposa Berenice? Eu vou matá-la antes que ela me traia, porque nas minhas costas ela pode me trair. Herodes era assim. É a história que diz. O homem era sanguinário. E quando vocês têm essa percepção aqui no capítulo 2, quando ele percebe que tem alguém que está em Jerusalém, que tem os magos, aqueles que eram astrólogos, que viram uma estrela e chegaram a Jerusalém, a Bíblia diz que Herodes fica alarmado. Sabe o que é isso, irmão? E diz que toda Jerusalém fica alarmada, ou seja, algo de ruim vai acontecer, porque enquanto Herodes não matar o Filho de Deus, ele não vai se aquietar. É só ver os relatos, tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, capítulo 2 de Mateus, o rei Herodes, esses que vieram os magos do Oriente de Jerusalém, e perguntaram, onde está o recém-nascido, o rei dos judeus? Já pensou, irmãos? Quem era o rei dos judeus? Herodes. Então, diz a palavra, e viemos adorá-lo, porque vimos a sua estrela no Oriente. E diz a palavra no versículo 3, e tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, com ele toda a Jerusalém. Irmãos, todo mundo ficou apavorado. O que vai acontecer em Jerusalém? Porque o que já aconteceu anteriormente já foi grave, e todo mundo tinha pavor. Eu não sei como esses magos chegaram ao Oriente, sabendo da fama de Herodes, mas eles vieram por causa de uma promessa e por causa de uma palavra. E quando nós estamos debaixo de uma palavra, de uma promessa, a gente vai, irmãos, não tem como não ir. E eles chegaram lá, e olha como diz, então convocão. Então ele fez uma convocação geral. Então ele pega os principais sacerdotes, escribas, fariseus, e indaga onde é que o Cristo havia de nascer. Meus irmãos, no capítulo 1, no versículo 17, e aqui no versículo 6, diz exatamente, com muita exatidão, aonde Jesus ia nascer. Observe uma coisa, querido, isso. Com exatidão, os escribas, que conheciam a lei, que amavam a lei, que sabia de todos os detalhes da profecia, eles vão relatar assim, em Belém da Judéia, Herodes. Responderam eles. Então toda a gama política dos saduceus, que não acreditava na ressurreição, que não acreditava nos anjos, essa gama de saduceus que também estava no meio da política, juntamente com os fariseus, juntamente com os saduceus e também os escribas, conhecedores da lei, da Torá, diz a palavra do seguinte, porque assim está escrito. Então eles conheciam a palavra, irmãos, eles conheciam a palavra. Presta atenção, queridos, você conhece a palavra? Quem aqui conhece um pouquinho da palavra? Faz só assim, um pouquinho da palavra. Você conhece um pouquinho da palavra, não conhece? Eles conheciam toda a palavra. Eles eram rabinos, mestres na lei. Terra de Judá, não és de modo algum a menor entre os principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o povo de Israel. Irmãos, para Herodes isso é loucura. Quem? Com isto, olha o poder sanguinário de Herodes o Grande. Herodes tendo chamado secretamente os magos, secretamente, inquiriu-os, dizendo com precisão, olha, é assim, é lá, você vai lá que pode guiar aquela estrela, que Jesus vai estar naquele lugar, naquele exato lugar. E diz a palavra assim, quanto ao tempo que era a estrela, aí ele vai dizer, e enviando-os a Belém, diz, ide, olha, tudo tramado, organizado,
orquestrados para matar o Filho de Deus. E quando vocês encontrarem, isso foi secretamente, vocês me avisam que eu quero adorá-lo. Herodes queria matar o Filho de Deus. Eu abro aqui um parêntese e fecho. Passam gerações e gerações. Podem continuar zombando, escarnecendo, como nós temos visto, tanto nas festas de carnaval, o nome de Jesus sendo jogado na lama, no lixo, sim ou não, queridos? Eles odeiam, assim como Herodes odiava o Filho de Deus. Nesse exato momento, há pessoas que odeiam o Filho de Deus. E eles continuam escarnecendo, zombando. Tem um grupo aí que esqueci até o nome que se dá. Porque não é só o carnaval não, amados. Não é só o carnaval não. Há muitas pessoas agora, nesse exato momento, que me ouvem escarnecendo e zombando de Jesus. Zombando do Filho de Deus. E a perseguição não vai ser só de Herodes outrora, não. A perseguição ao nome de Jesus continua. A cristofobia continua desde Herodes até hoje. Sim ou não, queridos? Continua. Não é a igreja que está sendo perseguida, queridos. Sabe quem está sendo perseguido? O Filho de Deus. O Jesus de Nazaré. O Jesus da estrebaria. O Filho de Deus. Sabe por quê, queridos? Talvez você nem imagina. Você que me ouve. Sabe por que eles continuam fazendo isso, queridos? É porque nem Herodes, nem nenhum rei humano que passou por toda a face da terra, nem Alexandre o Grande conseguem, e nem o mais cruel rei da terra ou qualquer outra pessoa pode matar o Filho de Deus. Ele está vivo, Ele está ressurreto, e Ele está em nós, e Ele está na sua vida, e a igreja continua, pela fé, crendo que eu estou vivo, porque eu creio no Filho de Deus, esse que tira o pecado do mundo. O Cristo da estrebaria, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele veio para salvar toda a humanidade. E fato é, alguém me perguntou essa semana, eu respondo: pastor Elias morreu ou não morreu? Nem Elias morreu, nem as pessoas que aceitaram em vida, que entregaram o seu coração, a sua alma para o Senhor Jesus, não morreram. Todas as pessoas que recebem o Evangelho, que recebem o Jesus da estrebaria, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não morrem. E essa é a raiva, e esse é o ódio do mundo, esse é o ódio de Satanás, porque ninguém pode matar o Filho de Deus, queridos, porque Ele está dentro de você, ó. Ele está dentro de mim, Ele foi gerado dentro de mim, pela fé, pela confissão dos meus pecados, eu entreguei a minha vida ao Senhor, então ninguém pode matar o Filho de Deus.
Ele vive para todo sempre, Ele reina para todo sempre. Eu posso morrer agora, que eu estou vivo, e em glória estarei lá com Ele, e voltarei de novo, e depois estarei com Jesus, o Filho de Deus, para todo sempre. Você crê nisso? Diga amém, queridos. Eu creio, irmãos. É por isso que esse Cristo está vivo, que nem Herodes, ninguém poderá tirar o Cristo vivo da minha vida. Para mim isso é um milagre. E se nesta noite você deseja um milagre na sua vida, entrega de verdade, com todo o seu coração, a sua vida a esse Cristo que não morreu, que está vivo, que está entre nós através do seu doce Espírito Santo, e que vai conosco, e estaremos com Ele por toda a eternidade. Então eu digo de novo, o Cristo, Deus, Ele continua desde o início, porque Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio e o fim. Ele está aqui e vai comigo, porque a eternidade mora no meu e no seu coração. Que essa palavra de Deus para a sua vida seja uma palavra de reflexão. Viva a vida de um modo que dê prazer a Deus. Viva a vida de um modo que Jesus estivesse voltando agora, porque Ele está às portas. Ele convida você, Ele convida a Titiel Formiga, Ele convida a igreja e todos que nos ouvem a aceitar esse Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é um dos maiores milagres da humanidade. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos ficar em pé, vamos adorar. Eu não sei se tem uma escolha de um hino aí, mas o Ministério do Louvor vai encerrar e depois fazer a oração final. Pode vir para cá o Ministério do Louvor, por favor. Eu vou fazer uma oração no final, e se você entendeu a palavra, você levante suas mãos, você que nos ouve também, olha, receba a palavra e diga para você mesmo: eu quero esse Jesus, eu quero adorá-lo, eu quero viver eternamente com o meu Salvador.